Bom, pessoal do oitavo ano, chegamos então ao nosso podcast de hoje. Sim, eu vou contar uma história para vocês e em seguida nós temos as nossas atividades. Então hoje vai ser tudo junto, ok? O nosso podcast de atividades e o nosso podcast de histórias e pensamentos, enfim. Nós trabalhamos a importância, né, da liberdade. Vou tentar baixar aqui. Sobre a questão da importância, né, da liberdade e da conscientização do respeito, que é muito importante respeitarmos o outro independentemente se concordamos ou não com o seu posicionamento, uma vez que todos nós somos livres para pensarmos e agirmos da forma que quisermos, ok? Só que nós devemos respeitar o outro e entender os nossos limites. Também vimos que algumas pessoas têm mais liberdades do que outras. Por quê? Devido ao poder aquisitivo, devido à classe com que essa pessoa se encontra, uma classe de privilégio. Então, ou seja, sim, ela vai ter mais liberdade com que o outro. E liberdade que eu falo pra você, pessoal, não é só de ser. Como é que chama? Fulano é mais livre. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que infelizmente passam fome. Tem pessoas que infelizmente, né, estão passando assim por um período muito difícil, né, ou muito conturbado psicologicamente. Então, consequentemente, ela não vai ter o mesmo poder de liberdade que nós, né? Ou que outras pessoas que têm um poder aquisitivo, né, um poder financeiro muito maior. Então, ou seja, o filho, né, de um grande médico lá em São Paulo, ele pode ir no supermercado e comprar o que ele quiser. Agora o filho da dona Sônia, né, que trabalha ali em uma creche e tal, será que ela tem a mesma liberdade? Será? Então é sobre isso que nós vamos falar também. Só que o nosso podcast hoje eu vou falar para vocês a diferença de você fazer o mal usando a sua liberdade. Este daí é o Zeca. Zeca é um rapaz muito travesso. A sua mãe, né, mora em um dos maiores e melhores condomínios aí, né, da cidade, né, de Goiânia. Sim, Zeca, ele é um menino muito travesso. Ele tem um poder aquisitivo, né? A mãe dele tem uma condição financeira muito confortável e vive aí mimando esse garoto, vive dando presentes para ele e tal. E Zeca, ele chega na escola, faz bullying com os colegas, né? Ele bate em todo mundo e tal. Só que de repente ele teve uma ideia que foi assim, ele usou a liberdade dele para cometer o mal de uma forma tremenda. Tem uma senhora que trabalha na casa, né, de Zeca, que é a sua babá, que se chama Yolanda. Dona Yolanda é uma senhora muito fofa, é uma senhorinha aí, né, de 59 anos de idade. Então ela é uma senhorinha muito calma, ela possui 2 filhos, né, e mais velhos, né, que Zeca, 2 filhos, né, já, né, bem grandes. Só que Zeca não entende isso, né? Zeca tem 14 anos. E sim, ele decidiu fazer algo travesso. O que ele fez? Perto da escada de Zeca existe, né, aí uma porta que dá acesso, né, a essa escada. Então o que Zeca fez? Eu já sei, eu vou pregar uma peça, né, na minha babá. Eu vou apagar a luz e vou colocar uma casca de maçã não, perdão, uma casca de banana para ela escorregar e cair na escada. Assim eu fico, né? Eu vejo ela se machucar e fico feliz. Olha a cabeça da pessoa, a maldade. E aí, Dona Yolanda passou muito mal nesse dia, né? Zeca fez isso pela noite e sua mãe não viu. No outro dia, a Dona Yolanda não foi trabalhar. E Zeca com certeza se esqueceu aí da casca de banana. Então ele de repente, né, foi caminhar pela sua casa, foi pegar um brinquedo que estava, né, logo na parte de baixo. Qual foi sua surpresa ao abrir a porta, escorregar e sair rolando todas as escadas? Zeca então ficou aí acamado durante semanas porque fraturou a sua perna. Sim, ele quebrou a perna dele por conta aí da maldade que ele mesmo provocou.
Então nós temos uma história de alguém que utilizou a sua liberdade para cometer o mal e acabou se dando mal na própria armadilha que ele causou. E nunca mais Zeca ele fez isso porque as pessoas elas descobriram na sua casa possuía algumas câmeras e sua mãe quis então saber quem que colocou aquela casca de banana. E depois ela soube de toda a história, ele tomou um tremendo castigo, além do castigo maior de ficar aí um grande período sem poder se locomover direito. Ok? Então nós temos a nossa primeira questão. Vamos agora para as nossas atividades. Caro aluno, nós estudamos hoje sobre liberdade e não há como falar de liberdade sem lembrar de respeito. Após ver e aprender que todos somos livres, qual sua opinião sobre o desrespeito para com quem é diferente? É certo zombar ou desrespeitar o outro por ser diferente? Justifique sua resposta e cite um exemplo. Professor, vai ter sugestão hoje? Não, porque nós só temos 3 questões, são muito simples e são de resposta pessoal. Então não tem como eu cobrar de você algo que eu interferir no seu pensamento. Eu quero saber o seu posicionamento sobre isto. 2. Estamos sendo livres em utilizar a nossa liberdade para o mal? Explique seu ponto de vista. Então, questão 2 está perguntando aí, se nós estamos sendo livres em utilizar a nossa liberdade para o mal. Será que estamos sendo livres quando utilizamos esse poder aí para o mal? 3. Qual a necessidade de desrespeitar o outro? Explique seu ponto de vista. Então, por que algumas pessoas veem necessidade em debochar do outro, em desrespeitar o outro aí, em ser diferente? Explique para mim, porque o que você pensa sobre? O que leva uma pessoa a cometer um desrespeito? Qual é essa necessidade? Qual é o seu ponto de vista? Então, você vai responder aí e chegamos então ao nosso fim do podcast. Espero que você tenha gostado da nossa história. Não cometa os mesmos atos que o nosso amigo, que se deu mal lá, mas que você possa, sim, encontrar o seu caminho. Mas antes, eu quero saber sua opinião, tá? Coloque aqui para mim. São 3 questões bem fáceis, de pura leitura, interpretação e vivência. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.